Eu tenho 38 anos. Sou filho único do primeiro casamento do meu pai. Ele se divorciou da minha mãe quando eu ainda era adolescente, e por muitos anos nossa relação foi funcional, mas distante. A gente se falava, se via em datas importantes, mas nunca fomos muito próximos no sentido emocional. Tudo mudou há cerca de 6 anos, quando ele ficou gravemente doente. No começo, ninguém sabia exatamente o que era. Internações frequentes, exames, médicos diferentes. Foi um período confuso. A esposa dele, com quem ele estava casado havia uns 4 anos na época, parecia sempre muito abalada. Dizia que não aguentava hospitais, que ficava mal só de entrar lá. Então, naturalmente, fui eu quem começou a acompanhar meu pai. No início, achei que seria algo temporário. Mas não foi. Com o tempo, o estado dele piorou. Ele perdeu mobilidade, precisava de ajuda para tarefas simples, e não podia mais ficar sozinho por muito tempo. Eu trabalhava em período integral, mas comecei a reduzir horas, negar promoções, ajustar minha vida inteira em torno das necessidades dele. Pagava remédios caros, consultas particulares quando o SUS demorava demais, transporte, cuidadores ocasionais quando eu realmente não podia estar presente. Nunca fiz uma planilha, nunca somei tudo. Eu simplesmente fazia. A esposa dele sempre dizia frases como: "Você é uma bênção. Seu pai tem muita sorte de ter você. Eu não sei o que faríamos sem você." Mas, na prática, quem tomava decisões difíceis era sempre eu. Quando um tratamento não funcionava, quando o dinheiro apertava, quando havia que decidir entre um procedimento invasivo ou mais conforto, era comigo que os médicos falavam. Ela quase sempre concordava com tudo o que eu dizia. Nunca discordava. Nunca se posicionava. Na época, eu interpretei isso como confiança. Hoje, não tenho tanta certeza. Meu pai, por sua vez, parecia grato. Às vezes segurava minha mão e dizia: "Eu sei que estou dando trabalho. Desculpa por isso." Eu respondia que não era trabalho. Porque, honestamente, não parecia. Era cansativo, sim. Exaustivo em alguns dias. Mas era meu pai. E eu acreditava, talvez ingenuamente, que esse tipo de dedicação dizia algo sobre quem eu era, e também sobre o vínculo que estávamos reconstruindo. Nunca falamos sobre herança. Nunca sobre testamento. Não por acordo silencioso, mas porque me parecia feio. Inapropriado. Eu não estava ali esperando nada em troca. Ainda assim, em algum lugar da minha cabeça, eu achava que meu esforço era visto. Que havia reconhecimento, mesmo que nunca verbalizado. Havia pequenos momentos estranhos, porém. Às vezes, quando eu mencionava o custo de algum medicamento, a esposa dele dizia algo como: "Ah, mas você dá conta, né?" Ou: "Você sempre se vira." Eu achava que era apenas um comentário mal formulado. Outras vezes, quando eu sugeria contratar ajuda fixa, ela dizia que não era necessário, que eu já fazia tão bem. Aquilo soava como elogio, mas também como um jeito de evitar qualquer mudança. Eu continuei. Por 6 anos. Até o dia em que meu pai morreu. E foi só depois disso, sentado numa sala silenciosa, ouvindo palavras que eu nunca achei que ouviria, que comecei a me perguntar se eu tinha entendido tudo errado desde o começo. Mas isso veio depois. Naquele momento, eu ainda não fazia ideia do que estava prestes a descobrir. O velório foi simples. Meu pai sempre disse que não queria nada exagerado. Poucas pessoas, clima pesado, aquele silêncio estranho que aparece quando todo mundo não sabe exatamente o que dizer. Eu estava cansado de um jeito diferente. Não era só luto. Era esgotamento acumulado. 6 anos vivendo em função de alguém e, de repente, não havia mais ninguém para cuidar. Só um vazio meio sem forma. A esposa dele chorava muito. Apoiada em mim, inclusive. Em vários momentos, eu era quem segurava ela. Pessoas vinham me dizer coisas como: "Seu pai só conseguiu aguentar tanto tempo por sua causa. Você fez tudo o que podia." Eu agradecia, mas aquilo não entrava de verdade. Alguns dias depois, ela me ligou para falar sobre o testamento. Disse que o advogado tinha marcado uma reunião simples, só para resolver a parte burocrática. Usou exatamente essa expressão. Burocrática. Eu não estava preocupado. Achei que seria algo direto, divisão de bens,
Talvez alguma conversa sobre contas finais, impostos, essas coisas. Não pensei, em nenhum momento, que aquilo mudaria a forma como eu enxergava meu pai, e a mim mesmo. A reunião aconteceu numa tarde comum. Escritório pequeno, ar-condicionado forte demais. Eu sentei de um lado, ela do outro. O advogado abriu a pasta, começou a ler. No início, nada chamou atenção. Descrições formais, termos legais. Até que ele chegou à parte da distribuição. Todos os bens, valores, propriedades e direitos ficam integralmente destinados à minha esposa. Eu levantei a cabeça. Olhei para ela. Ela não me olhou de volta. O advogado continuou lendo, como se aquilo fosse a coisa mais normal do mundo. Nenhuma menção ao meu nome. Nenhuma porcentagem. Nenhuma observação, até que veio a frase que ficou presa na minha cabeça desde então. Considerando que meu filho já contribuiu significativamente durante minha doença e que, dessa forma, já cumpriu seu papel. Eu senti um calor subir pelo rosto. Não era raiva ainda. Era algo entre choque e incredulidade. Papel. Como se fosse um contrato. Como se eu tivesse sido pago. Como se 6 anos da minha vida pudessem ser resumidos assim. O advogado terminou de ler e fez uma pausa, esperando alguma reação. Eu não disse nada. Não conseguia. Olhei de novo para a esposa do meu pai. Ela respirou fundo e disse: "Eu sei que é difícil, mas foi o desejo dele." A forma como ela falou. Não era cruel. Também não era gentil. Era definitiva. Eu perguntei, com a voz mais controlada do que eu esperava: "Você sabia disso?" Ela hesitou por meio segundo. Depois respondeu: "Ele comentou algumas vezes. Dizia que você já tinha feito muito." Muito. Eu tentei explicar. Disse que não era sobre dinheiro, mas sobre reconhecimento. Sobre não ser tratado como alguém que apenas cumpriu um papel. Falei dos anos, das escolhas, das coisas que deixei de fazer. Ela respondeu: "Mas você fez porque quis, não fez?" Essa frase doeu mais do que eu esperava. Porque era verdade. Eu fiz porque quis. Mas também fiz porque ninguém mais fazia. Fiz porque, se eu não estivesse lá, meu pai estaria sozinho. Fiz porque achei que era o certo. O advogado tentou encerrar a conversa, dizendo que, legalmente, estava tudo claro. Eu assinei os papéis sem discutir. Não tinha força para brigar ali. Saí do escritório meio tonto. Fiquei sentado no carro por quase meia hora, sem ligar o motor. Nos dias seguintes, comecei a lembrar de coisas pequenas. Comentários soltos. Silêncios estranhos. Decisões tomadas sem que eu soubesse. Percebi que, enquanto eu cuidava da parte difícil, alguém cuidava do que vinha depois. E, pela primeira vez, uma pergunta começou a me incomodar de verdade. Será que, para meu pai, eu não era filho naquele período? Mas apenas uma solução conveniente? Essa pergunta não me deu paz. E a conversa que veio depois, já fora do escritório, só deixou tudo ainda pior. Algumas semanas depois da reunião com o advogado, a esposa do meu pai me chamou para conversar. Disse que precisava fechar ciclos e resolver algumas pendências da casa. Eu quase não fui. Parte de mim queria cortar contato de vez. Outra parte ainda sentia uma obrigação estranha, como se eu ainda tivesse um papel a cumprir. Fui. A casa parecia menor sem meu pai. As coisas dele já estavam organizadas. Algumas doadas, outras guardadas. Era claro que aquele processo tinha começado antes mesmo da morte dele. Sentamos na cozinha. O mesmo lugar onde, por anos, eu organizei horários de remédio, marquei consultas, fiz listas de compras. Ela serviu café, como se fosse uma visita comum. Ela começou dizendo que sabia que eu estava magoado. Que meu pai me amava. Que a decisão não significava falta de carinho. Eu perguntei, diretamente: "Você acha justo?" Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse: "Justo. Talvez não. Mas foi prático." Prático. Segundo ela, meu pai tinha medo de conflitos depois da morte. Achava que dividir bens poderia gerar brigas, processos, desgaste. Disse que ele acreditava que eu era forte, independente, que me viraria. Que ela, por outro lado, ficaria desamparada. Eu escutei tudo.
Em silêncio. Então perguntei algo que vinha me corroendo. Em algum momento ele pensou em mim como filho. Ou só como alguém que dava conta? Ela não respondeu na hora. Apenas disse: ele confiava em você. Confiança. Mais uma palavra bonita para algo que, na prática, me deixou de mãos vazias. Eu levantei e disse que aquela seria nossa última conversa. Não gritei. Não ameacei. Só falei que precisava me afastar. Que continuar ali me fazia mal. Ela aceitou sem discutir. Hoje, alguns meses depois, minha vida está normal. Voltei a trabalhar em tempo integral. Estou cansado de um jeito diferente agora. Um cansaço que não vem do corpo, mas de uma desilusão silenciosa. Às vezes, me pego pensando se deveria ter falado sobre dinheiro antes. Se deveria ter imposto limites. Se cuidar demais de alguém faz com que você deixe de ser visto como alguém que também precisa. Não entrei com processo. Não tentei contestar o testamento. Não porque acho que foi justo, mas porque não tenho energia para transformar minha relação com meu pai em um caso jurídico. O que ficou foi uma lição amarga. Amor, responsabilidade e sacrifício não garantem reconhecimento. Às vezes, quanto mais você aguenta, mais as pessoas assumem que você sempre vai aguentar. Ainda amo meu pai. Isso não mudou. Mas a imagem que eu tinha da nossa relação, essa não existe mais. E, honestamente, ainda estou tentando entender se fiz tudo certo, ou se apenas facilitei para que outros não precisassem fazer nada. Se alguém aqui já passou por algo parecido, eu realmente gostaria de saber como vocês lidaram com isso.